filhos e filhas do carisma, da afetividade divina e confidência dos corações, amor à Imaculada sempre. É uma alegria trazer para vocês hoje um vídeo que é uma carta aberta a todos os filhos do carisma sobre a nossa moção anual. Como vocês bem sabem, todo ano Deus nos dá, por inspiração, uma moção, uma frase rema, para que a gente possa meditá-la e vivê-la durante todo o ano que se segue. De forma muito especial, e para nossa grande alegria, a Igreja, no ano de 2025, por meio do Santo Padre, o Papa Francisco, lançou o ano jubilar com o tema A Esperança, que está lá em Romanos 5, versículo 5. Em comunhão com a Igreja, nós também propomos para o nosso carisma viver como moção essa passagem tão forte para o nosso carisma, que é a esperança não engana. E eu queria então propor a vocês alguns pontos que nos ajudassem a refletir e a melhor viver essa moção no ano de 2025. Então eu vou ler para vocês alguns tópicos e refletir de alguma forma sobre eles para que a gente traga um pouco mais de clareza na vivência dessa moção. Então, para a gente iniciar, eu lerei para vocês o decreto da moção anual, esse decreto que foi passado a todos os membros da comunidade. A esperança não engana. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Essa moção acontece em virtude do Jubileu da Esperança instituído pela Igreja para 2025. Em comunhão com a Igreja, buscaremos fazer crescer em nós essa virtude teologal tão necessária para esses tempos. De forma especial, rezaremos nesse ano pelas vocações do carisma, da afetividade divina e confidência dos corações, para que Deus confirme com profunda esperança o chamado de cada um que já está na comunidade e que Deus envie aos que ainda não descobriram que tem como identidade o carisma, a comunidade Mãe do Homem Novo. Então, por meio desse decreto, nós orientamos cada membro da comunidade a refletir durante esse ano sobre a esperança. Mas esperança em quê? Esperança em todas as áreas de nossa vida. Nós vivemos num tempo difícil e que realmente essa virtude teologal ela é necessária. Então nós temos que ter esperança em nossa vocação. Você que é chamado ao matrimônio, que já vive, já recebeu esse sacramento, não sei qual crise você atravessa hoje, você e sua esposa, você e seu esposo, mas ter esperança nas promessas do matrimônio que vocês fizeram no altar. Ter esperança na educação dos filhos que vocês tão generosamente acolheram e ainda acolherão. Ter esperança de que por meio desses filhos educados por vocês, o nosso mundo será melhor. Esperança também no nosso chamado a viver o carisma. A nossa comunidade ela tem a graça de, ano após ano, se reinventar. Passar por cima das crises, atravessar tormentas. Quem persevera há muitos anos no carisma sabe que somos assim. E tudo isso só é possível por causa da virtude da esperança. Mas talvez no ano de hoje as coisas estejam mais difíceis. Porém, olhe para o carisma que é de Deus e tenham esperança que por meio dele, Deus vai, com toda certeza, trazer cura, trazer libertação, trazer força para a sua vida.
Esse carisma ele é, sim, um elo que nos liga a Deus por meio do nosso sim a esse carisma. Por meio do nosso carisma, Deus nos comunica o nosso direcionamento de vida cristã. Então tenhamos esperança no carisma que tem nutrido as nossas almas, mas que necessita da nossa fidelidade, necessita do nosso apoio. E sem a virtude da esperança eu posso talvez deixar de lado esse chamado e, por consequência, fazer com que a comunidade enfraqueça, porque o seu sim fortalece o nosso carisma. Esperança também num mundo melhor ao nosso redor, nas áreas profissionais, nas áreas da educação, porque tudo isso depende de nós. Depende da nossa força, da nossa perseverança. Então eu peço que vocês olhem para Deus na cruz, porque na cruz Ele prova para a gente aquilo que Ele disse: coragem, eu venci o mundo. Então, olhando para o crucificado, tenhamos esperança dessa vitória e não desanimemos, né? Você que talvez está com a sua fé meio vacilante, tenha esperança. A igreja, ela nunca perde. A igreja ela já é vitoriosa porque a nossa vitória está em Cristo ressuscitado, que daqui a pouco nós celebraremos na Páscoa. Um ponto interessante da moção, né, é justamente esse, olha só. Pedimos a Deus que confirme, com profunda esperança, o chamado de cada um, que já está na comunidade, e que envie os que ainda não descobriram, que tem como identidade o carisma Mãe do Homem Novo. Olha que interessante isso, né? Nós pedimos para refletir sobre a esperança em nosso chamado, mas também esperança no chamado daqueles que ainda virão. Quantas pessoas você, por meio das missões, já plantou a semente do carisma sem saber? E talvez você fique pensando assim, sua vida nem é tão frutífica dentro do carisma, né? Mas essas pessoas receberam de você uma semente do carisma. E essas pessoas estão precisando se descobrirem para aceitar esse chamado. Então que a gente tenha esperança nas vocações que ainda virão também. Independente do número delas, nós não temos a ambição de fazer com que a comunidade cresça em números, né? Tudo é segundo a vontade de Deus. Mas a vocação, o chamado, como vem de Deus, né, ele tem por obrigação florir. Então tenhamos esperança nessa primavera que virá, né, de um florescer de vocações para o carisma também. Tudo isso nutre a nossa caminhada, tudo isso fortalece a nossa vida como um todo, não só dentro da comunidade, mas por meio do carisma perpassa por todas as áreas de nossa vida. Por isso tenhamos esperança, tenhamos uma forte esperança de que por meio dessa moção a nossa vida ela vai se transformar. Nós não resolveremos os problemas no estalar de dedos, mas ganharemos de Deus a força para resolvê-los. Deus não é um Deus que mima seus filhos, por isso nós temos que ter esperança, porque a didática dele é eficaz. Por meio de cada problema que com muita dificuldade, suor, lágrimas, nós enfrentamos e vencemos, existe um crescimento espiritual que é permissão de Deus. Ele sabe os nossos limites, então tenhamos esperança. Uma frase final com relação a essa reflexão é que você realmente não desista. É isso que Deus põe no meu coração. Não desista de rezar pela fundação da comunidade. Nós precisamos muito da sua oração. Não desista de rezar pelo chamado do irmão que caminha com você, ele também tem problemas. E não desista de pedir a Deus, dia após dia, a graça de viver de forma plena essa virtude da esperança em todas as áreas da sua vida. E agora, por último, mas não menos importante, eu quero anunciar a vocês uma inspiração que tivemos de uma alteração no ofício do Homem Novo, né? Durante a oração, nós pedimos a Deus
para que possamos praticar atos de fé, caridade e amor. Porém, nesse ano, né, jubilar, e com a nossa moção anual, também falando da esperança, surgiu essa inspiração, né, de podermos pedir a Deus para praticar, na verdade, as 3 virtudes teologais. Então, nós mudaremos para praticando atos de fé, esperança e amor. A caridade, já colocada aí na oração, ela remete muito ao nosso apostolado esperança, que é um apostolado de caridade. E a gente bem sabe que a caridade é uma forma de levar esperança às pessoas que necessitam. E também bem sabemos que caridade e amor são sinônimos. Logo, então, foi muito propício e muito de Deus que nós trocássemos, né, a palavra caridade por esperança e incluíssemos aí, então, as 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e o amor. Essa mudança, essa alteração, ela foi muito bem quista pelo fundador, que é o criador do ofício, né, que entendeu também a importância dessa mudança. Então, foi um momento de muito júbilo, de muita graça para a gente, porque é Deus comunicando a nós pequenos detalhes, mas com grande importância para a nossa vida. Então, a partir de hoje, nós rezaremos da seguinte forma: quero unir-me ao céu, da mesma forma que o céu se une a mim, permitindo que eu adore o Senhor em espírito e em verdade. Ele, fitando os meus olhos, me ama, consola e unge para ser missionário nessa terra, aspirando pelas virtudes dos santos e praticando atos de fé, esperança e amor. Eu, que outrora era um homem velho, desejo ardentemente revestir-me do homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Amém. Amor à Imaculada sempre.